Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje vamos continuar com o nosso curso de Matemática Básica. Hoje eu quero falar com vocês sobre divisão e números racionais. Então vamos lá, primeiro de tudo, o que é divisão? Tá? A resposta já está aqui embaixo. Divisão é a operação inversa da multiplicação. O que isso significa? Se a gente olhar para a multiplicação, se você não viu o vídeo da multiplicação, volta aí ao vídeo anterior, eu explico bem melhor do que é multiplicação. Se eu pegar um número e fazer vezes o outro, esse pontinho significa vezes, eu vou ter um terceiro número, tá? E qual é o grande lance? Como a divisão é a inversa da multiplicação, se eu pegar esse resultado da multiplicação e dividir esses dois pontinhos significa divisão, pelo número que eu multipliquei, por um dos fatores, né? A igualdade vai ser o outro fator, tudo bem? Vou exemplificar com números para ficar mais fácil. 5 vezes 3 é igual a 15. Porém, se eu pegar o 15 e dividir por 3, isso vai dar 5. Percebe que é inverso? Tá? É isso que significa inverso, tá? Se eu pegar um número e multiplicar por outro, eu vou ter um terceiro número. Se eu pegar esse terceiro número e dividir por um dos anteriores, vai dar o outro, né? Isso é muito legal. Então, basicamente, o inverso da multiplicação é a divisão, tá? Para falar sobre divisões, eu vou ter que introduzir um novo conjunto numérico, que são os racionais, né? O último conjunto numérico que eu conversei com vocês foi sobre os inteiros, né? Eu conversei lá há 2 aulas atrás e dessa vez eu vou introduzir os números racionais, tá? Assim como os naturais têm o n, os inteiros têm o z, os racionais, o nome dele, a nomenclatura, é um Q com tracinho a mais, assim como o N também tem, o Z também tem, né? E daí eu vou ter um conjunto de um número dividido por outro. Essa barra significa tal que A pertence aos inteiros, lembra desse conjunto? E B pertence aos inteiros, e aí vai ter um asterisco aqui em cima, que significa inteiros diferentes de zero, tá? Então, qual é o lance? O número irracional, ele sai de um número dividido por outro, essa barrinha aí, né? Essa aqui é chamado de fração, isso, né? O A sobre B. Isso também é uma forma de falar, estou dividindo alguma coisa. Então, se eu pegar dois inteiros, dividir um pelo outro, eu tenho um racional, tá? Assim como nos outros vídeos, eu quero tentar explicar um pouquinho o porquê dos nomes, né? No caso, esse Q aqui, ele é um latim e ele significa... o nome, né, que ele significa, eu não sei pronunciar isso aqui, tá? É quote, algo do gênero, né? Em latim, quando a gente vai levar ela para o português, isso significa quantas vezes, tá? É um nome em latim para quantas vezes, que significa quantas vezes. E por que significa isso? Porque o número racional é quantas vezes o B cabe em A. Então, olha só que loucura. Um exemplo de número racional. A fração 3 meios. Vai ter uma aula mais específica sobre fração, tá? Estou introduzindo aqui, mas não tem problema, tá? Mais pra frente eu vou falar um pouquinho melhor sobre fração. Eu tenho essa fração aí que é o 3 sobre 2. Perceba, o 3 é um número inteiro e o 2 é um número inteiro diferente de zero. Então, esse aqui é um número decimal, tá? É um exemplo que a gente tem aí. E uma coisa muito legal. Quantas vezes o 2 cabe no 3? Então você pega 2 e vai pôr em 3. Se você pegar 2 e colocar no 3, vai sobrar 1, não é? Então você cabe 1 e mais meio, né? Porque 1 é metade de 2. Então, eu posso expressar como decimal o valor 1,5. Eu também vou ter uma aula específica sobre decimal, tá? Mas basicamente, quantos 2 cabem no 3? Cabe 1,5, né? Por isso, lá a denominação, né? De quantas vezes. Quantas vezes o 2 cabe no 3? Cabe 1 vez e meia. Tudo bem? Isso é um número racional. Tudo bem? Um outro número racional. Por exemplo, 3 dividido por 3. Tá? O 3 é diferente de zero. O 3 é um inteiro. E o 3 aqui no denominador, ele também é um inteiro e é diferente de zero. Então, funciona para o nosso
para os nossos números racionais, tá? Então, isso também é um número racional. Aí eu te pergunto, quantas vezes o 3 cabe no 3? E aqui nesse caso, uma vez, né? Qualquer número sobre ele mesmo é igual a 1. E aí você pode estar percebendo que o 1, ele também é um número natural. Tudo bem? De fato. Porque os naturais estão contidos dentro dos racionais. Assim como os naturais são contidos dentro dos inteiros, lembra? Os nacionais não. Os naturais também estão contidos nos racionais. Um terceiro exemplo. Menos 3 dividido por 3. Então, em cima eu tenho um número inteiro, como é necessário para ser racional. E embaixo eu tenho um número inteiro diferente de zero. Beleza. Quantas vezes o 3 cabe no menos 3? Né? Essa é uma pergunta meio até filosófica, né? No caso, a resposta daqui é menos 1, tá? Porque lembra da regra de sinal? Depois eu vou falar um pouquinho melhor. Mas o resultado disso é menos 1. E eu quero que você perceba que menos 1 é racional, porque tem as regrinhas funcionando, né? O menos 3 é um inteiro, o b é um inteiro diferente de zero, só que o menos 1 também é um inteiro. Então, assim como os naturais, os inteiros também estão contidos nos racionais. E aí, lembra daquele desenho que eu fiz? Que tinha os números naturais, né? Aí, ele estava contido nos números inteiros, né? Se eu pudesse pegar todos os naturais, colocar numa cerquinha, e os números inteiros colocar numa cerquinha, a cerquinha dos naturais ia estar dentro da cerquinha dos inteiros. Se eu pegar agora os números racionais, a cerquinha dos inteiros e as cerquinhas dos naturais vai estar dentro da cerquinha dos racionais, tá? Daqui a pouco, também nas próximas aulas, eu vou fazer uma aula mais específica sobre nomenclatura de conjunto para ficar tudo muito mais fácil, tá? Mas eu quero que vocês entendam que o número, por exemplo, o número 1, ele é natural, ele é inteiro e ele é racional, tá? O menos 1, ele é inteiro e ele é racional. O 1,5 só é racional. Para ser racional, tem que rolar uma divisão de alguma coisa por alguma coisa. Em cima tem que ser um número inteiro e embaixo tem que ser um número inteiro diferente de zero. Daqui a pouco eu vou explicar por quê. Beleza? Show de bola. E aqui, a gente já trabalhou com ela, né? A famosa reta real. Até agora, a gente estudou os naturais, né? Então vai ter o 0, o 1, o 2 e assim por diante. A gente estudou os inteiros, que também estavam os naturais, né? Os naturais também servem. Mas além dos naturais, eu tenho os simétricos, né? Se você não lembra dessa aula, volta aí na aula anterior. Eu explico pra você e assim por diante. E agora na reta real eu tô colocando mais números ainda. Eu tô preenchendo essa reta real. A reta real tem esse nome por causa do conjunto real. Que nas próximas aulas eu também vou falar sobre ele, tá? Então, nessa reta tem todos os números reais que existem. E o natural é um tipo de real, o inteiro é um tipo de real e o racional é um tipo de real, tá? Então os números racionais, por exemplo, o 0 é um número racional, né? Por exemplo, 0 dividido por 5 é um número racional. 1 é um número racional, qualquer número sobre ele mesmo é 1. 2 é um número racional, por exemplo, 4 sobre 2. O menos 1 é um número racional. Menos 2 é um número racional. Sabe quem mais é racional? Por exemplo, o meio. Por exemplo, o 3 meios. Depois eu também vou falar um pouco melhor sobre fração. O menos meio. E assim por diante. Existe uma série de outros números nessa reta que são números racionais. Ao ponto de, depois que você colocar todos os racionais aqui, que diferente dos inteiros e dos naturais, eles não são contáveis. Lembra? Os números naturais e os números inteiros eram infinitos contáveis. Eu sempre sabia quem é o próximo. Os racionais não. Eles são infinitos e incontáveis. Eu não sei dizer quem é o próximo número depois de meio, por exemplo, né? Então, na reta real é até difícil meio de você colocar certinho onde estão os números racionais, mas ficaria uma coisa como essa aí que eu desenhei para vocês, tá? Ainda vai ter buraco e nas próximas aulas eu vou falar quem tá aí nesses buracos, tá? Então, tá aí a reta real, que são todos os números reais do mundo. Show de bola. E aí, finalmente, chegamos à divisão. Bom, assim como as outras operações, a divisão também tem nomenclatura para os seus atores.
Então, o primeiro número, ele chama dividendo. Dividendo. O número que você vai dividir o dividendo chama divisor. E o resultado chama quociente. Quociente. Show? Maravilha. E esses dois pontinhos é o sinal que significa estou dividindo isso daí. Aqui do lado tem o que a gente chama de algarismo de Euclides, tá? E qual que é o grande lance do algarismo de Euclides? O lance é o seguinte: se você, após você fazer uma divisão, você consegue inverter essa divisão e você vai ver uma multiplicação. Como assim? Eu vou colocar o algarismo aqui, ó. E aqui tem os mesmos nomes, tá? O A é o dividendo, o B é o divisor, o C é o quociente, aqui tem um R a mais, né? Que é o famoso resto. Como assim, Johnny? Não entendi isso daí. Por exemplo, se eu for dividir 8 por 3, essa divisão não é exata, tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouco melhor sobre isso. Porém, essa divisão dá para ser feita usando o algarismo de Euclides. Então, olha só. O 8 é o dividendo. O 3 é o divisor. O número mais próximo que vezes 3 dá 8 é 6, né? Então eu vou ter que fazer 3 vezes 2 para dar 6. Só que 6 para dar 8 ainda falta 2. Então olha só o que eu fiz. Eu peguei o resultado, achei o número mais próximo, múltiplo de 3, que é mais próximo ao 8, e eu vi quanto faltava. É isso que a gente chama de resto, tá? Então no nosso caso aqui, esse 2 é o resto. Porque essa divisão não é exata. Daqui a pouco eu vou falar um pouco melhor. Tudo bem? Antes de eu falar disso, eu quero falar um pouquinho das nomenclaturas, tá? Você pode chamar de A dividido por B. Você pode chamar de A dividido por B. Você pode chamar de A dividido por B. E você pode chamar de A dividido por B, né? Esse último é uma bem conhecida, que é a fração, que vai ter aula sobre isso. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre divisível e não divisível. Divisível são os números que têm as divisões que têm resto igual a zero. E não divisíveis são as divisões que têm resto diferente de zero. Exemplo: 8 dividido por 4, se eu colocar no algarismo de Euclides, eu vou ter que 8 é igual a 4 vezes 2, mais 0. 4 vezes 2 já é 8. O meu resto é 0. Significa que o 8 é divisível por 4. Só que se eu pegar o 8 e dividir por 5, por exemplo, você vai ver que não vai dar inteiro. Então, o 8 vai ser igual a 5 vezes 1, mais 3. Né? 5 vezes 1 é 5, mais 3 para dar 8. Então, o meu resto é diferente de 0. Então, o 8 não é divisível por 5. Show de bola? Tranquilidade, né? Vamos, então, mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês agora qual é o algoritmo para a gente resolver a divisão, tá? A divisão é bem diferente da adição, da subtração e da multiplicação, tá? Mas não é tão diferente assim. Olha só. A gente vai pegar o dividendo, que nesse caso é o 48, no primeiro exemplo, colocar uma chave, e dentro dessa chave eu vou colocar o divisor. Aqui vai estar o nosso quociente, né? E aqui então vai estar a resposta. Como a gente faz? A gente olha para os dois números, né? A gente vai pegar o algarismo por algarismo. Então, quais dos dois números eu posso pegar? Por exemplo, eu posso pegar o 4, porque o 4 é igual a 4. Eu sei que 1 vezes 4 dá 4. Tudo bem? E 4 menos 4 dá 0. O 8 ele vai descer. E agora, eu sei que 2 vezes 4 dá 8. E 8 menos 8 é igual a 0. Então, 48 dividido por 4 é 12. Aqui está a resposta, tá? Perceba que é um pouco diferente do que a gente fez na soma, na subtração e na multiplicação, só que não é muito diferente. Olha o que você fez, o que eu fiz. Eu comecei pegando a dezena e aí eu multipliquei por 1. Mas esse 1 não está valendo 1, está valendo 10, porque eu peguei a dezena. Ó, esse 1 é o 1 do 12, né? Então ele significa 10, é 10 mais 2.
Então, o 10 vezes 4 é 40, tá vendo? Depois o 8. O 8 vezes 2, aí sim é unidade. Tudo bem? Tranquilidade. Vamos fazer um outro aqui. Um pouco mais extenso pra gente pegar um pouco melhor isso daí. 132 dividido por 12. Ó, olha pro... são dois algarismos aqui, então pega dois algarismos. Então aqui eu tenho 13. Qual o número mais próximo que vezes 12 é perto do 13? 1 vezes 12 é 12. Então eu coloco 1. Aqui vai ficar 12, você subtrai. E 13 menos 12 é 1. O 2 cai e aqui fica 12. Quanto vezes 12 dá 12? 1. 1 vezes 12 dá 12. Então nossa resposta é 1. Mais uma vez, a gente acaba de perceber que o 132 é divisível por 12, tá? Porque eu não tenho resto. Tudo bem? Aqui estava errado, não, o sinal, tudo bem. Terceiro, 501 dividido por 7. Então vamos lá. 501 dividido por 7. Como o 7 é um número só, eu vou pegar só o primeiro algarismo. Opa! Não tem como eu dividir 5 por 7, porque o 5 é menor que 7. Então, vou ter que pegar os dois primeiros algarismos, tá? Qual o número mais próximo que é divisível por 7 do 50? Vou te dizer. É o 49. 7 vezes 7 é 49. Então, vamos subtrair. 50 menos 49 é 1. O 1 agora cai. E eu posso multiplicar o 7 por 1, por exemplo. Porque 7 vezes 1 é 7. E quando eu fizer a subtração, vou ter que emprestar aqui, né? Então aqui fica 0, aqui fica 1. E 11 menos 7 é o nosso querido 4. Tranquilidade? Então qual é o grande lance aqui? 501 não é divisível por 7. Porque eu tenho o resto. Tá vendo? Mas você pode reescrever, né? E o 501 é 7 vezes 71 mais 4, tá? E essa é uma resposta boa. Depois, quando a gente for falar de decimais, eu vou fazer operações com decimais e a gente vai aprender a resolver até ficar o resto zero aqui, tá? Mas por enquanto, vamos se ater a isso. Show de bola. E aqui a gente chega a um tema importante, que são a regra de sinais. Eu não vou falar especificamente sobre a regra de sinais, porque é a mesma coisa que do último vídeo. Então, se você quiser voltar lá, volta lá. O lance, a diferença é que ao invés da multiplicação, aqui é uma divisão, tá? Resumidamente, quando eu tenho a operação de divisão de sinais iguais, ou seja, mais com mais ou menos com menos, o resultado vai dar positivo. Quando eu tenho operações de sinais inversos, né? Ou seja, mais com menos ou menos com mais, o resultado vai dar negativo. Tudo bem? Isso funciona para multiplicação e para divisão. Então vamos resolver algumas coisas assim, aqui com as regrinhas de sinais. Como eu resolvo com a regra de sinais? Primeiro de tudo, você faz a regra de sinais, depois você resolve normal, esquecendo o sinal. Como assim? Menos 150 dividido por 3. Aqui tem um menos, se não tem nada, aqui seria um mais, né? Mais com menos, a gente sabe que dá menos. Beleza. E agora a gente resolve normal. 150, esquecendo dos sinais, né? 150 dividido por 3. Então vamos lá. Tem um algarismo só, a gente vai olhar para o primeiro algarismo. Só que 1 é menor que 3, então não vai dar certo. Vou ter que olhar então para dois algarismos. Que número multiplicado por 3 dá próximo a 15? A resposta é 5. 5 vezes 3 é 15. 15 menos 15 é 0, 0. Um 0 desce, e aí tem uma regrinha, né? Sempre que o 0 desce, você vai ter que acrescentar um 0 aqui. Então lá na sua resposta vai ser menos 50. Tudo bem? Próximo. Menos 510 vezes... Vezes não, né? Dividido por menos 17. Primeiro você faz a regra de sinais, então menos com menos é mais. Se é positivo, nem precisa de sinal. E aí você resolve normal, esquecendo o sinal. Então 510 dividido por 17.
tá? Como são dois números, eu vou pegar os dois primeiros. Que número multiplicado por 17 dá próximo a 51? 3. 3 vezes 17, inclusive, é 51. 51 menos 51 é 0, 0. Quando o 0 desce, eu coloco o 0 lá. Então, a resposta aqui é 30 positiva. Então, menos 510 dividido por menos 17 é 30 positivo. Enquanto menos 150 dividido por 3 positivo dá menos 5. Assim como a multiplicação, a subtração e a adição, a divisão tem algumas propriedades. E aqui estão elas. Primeiro de tudo, o elemento neutro. Se você bem se lembra, o elemento neutro da adição é o zero, porque qualquer coisa mais zero é essa mesma coisa. Da subtração também é o zero, porque qualquer coisa menos zero é essa coisa. Da multiplicação é o 1. Qualquer coisa vezes 1 é essa mesma coisa. O elemento neutro é o que neutraliza tudo. E da divisão é a mesma coisa. Qualquer número dividido por 1 é igual a essa coisa. Então, o 1 é o elemento neutro da divisão. Por exemplo, 5 dividido por 1 é igual a 5. Um elemento neutro. Anulação. 0 dividido por qualquer número é igual a 0. Então, por exemplo, 0 dividido por 4 é igual a 0, tá? Então, anula. Se anula, é a anulação. E aí eu quero que você fique atento a uma coisa, que não é bem uma propriedade, mas eu gostaria que você ficasse atento. Que é o seguinte. Diferente da adição e da multiplicação, a divisão não é comutativa. O que significa? Significa que eu fazer um número dividido por outro é diferente do que eu fazer o outro número dividido por 1. Então, olha só. 2 dividido por 1 é 2. E 1 dividido por 2 é meio. Isso é diferente, tá? Então, isso não é comutativo. E por que eu tô te falando isso? Eu tô te falando isso porque quando a gente olha um número dividido, ou no caso 0, né? O 0 dividido por A, por exemplo. Isso é diferente de A dividido por 0. Então, fica atento. 0 dividido por qualquer número existe. Só que qualquer número dividido por 0 não existe. E lógico, 0 dividido por 0, você pode estar se falando, qualquer número por ele mesmo é 1. Mas isso não, isso aqui é uma indeterminação. Indeterminação. Tá? Então isso aqui também você não pode ver por aí. Então você não pode ver nenhum número dividido por 0 e nem 0 dividido por 0. Um deles não existe e o outro é indeterminado. Então vamos supor que... vamos chamar o A de 5. Vamos fazer numericamente o exemplo. 5 dividido por 0, isso vamos fingir que existe um valor que dá certo isso, tá? Por exemplo, um x. Isso daqui vai um pouco além do meu curso de matemática básica. Isso aqui já é uma equação, tá? Eu tenho uma incógnita, a incógnita é o x. Mas não precisa ter medo da incógnita. Esse x significa só um número, você só não sabe qual é ainda, tá? Na equação, a gente pode passar esse 0 que está dividindo, de novo, multiplicando, ou seja, esse 5 vai ser igual a x vezes 0. Tudo bem? Aí eu te pergunto, que número vai ser esse x? Que número vezes 0 dá 5? Nenhum, cara. Lembra lá da anulação lá na multiplicação? Na aula passada eu falei para vocês a anulação. Qualquer número vezes 0 tem que dar 0. E 5 não é 0. Então não existe nenhum x que funcione para cá. Por isso que não dá certo. Vamos fazer o mesmo com 0 sobre 0 para você ver. 0 sobre 0 é igual a x. Vou passar multiplicando. 0 é igual a x vezes 0. Pergunta. Qual número vezes 0 vai dar 0? Que número vai ser esse x? Qualquer número. 5 vezes 0 é 0. 6 vezes 0 é 0. 9 vezes 0 é 0. Qualquer número que eu colocar aqui vai dar 0.
por isso é indeterminado, existem infinitas soluções. Por isso que na sua resolução, né, na hora de você fazer a conta, você não pode dividir nada por zero, nem um número qualquer, nem ele mesmo. Dividir um número qualquer por zero, não vai existir resultado. E dividir zero por zero, existem infinitos resultados. Tudo bem? Nas próximas aulas, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre os conjuntos numéricos, aqueles que faltaram, tá? Os irracionais e os reais. E depois a gente vai continuar o nosso curso. Tudo bem? Espero que tenha sido útil para vocês e vejo vocês na próxima. Falou!